Vamos começar nesse momento a correção do último exercício que eu passei para vocês, aquele exercício do projeto Medicina. Não é? Você pode ter observado a todos que fizeram que ele tem um nível muito interessante, não é, para se estudar, para se preparar para o vestibular. Então é um recurso que eu gosto muito de usar, tá, com vocês. Então vamos lá fazer a nossa correção voltada para a genética mendeliana, ok? Então, primeiro quesito: para estancar hemorragias, é necessário que ocorra o processo de coagulação sanguínea. No coágulo estão presentes células, plaquetas e uma rede de fibrina. Na hemofilia, doença geneticamente determinada, o processo de coagulação não ocorre. Letra A. A formação de rede de fibrina é o final de uma série de reações que se inicia com a lesão do tecido. Explique o processo de formação de rede de fibrina. Bom, pessoal, aqui é o seguinte. A questão está falando sobre lesões, tá? Qualquer lesão que você sofra que tenha um sangramento, você pode ver que com o tempo esse sangue ele é estancado. Por que ele é estancado? Porque forma-se um coágulo no vaso sanguíneo que foi lesado, e esse coágulo fecha a passagem de sangue, não deixando mais o sangue sair do vaso, né? Esse é o processo normal, uma pessoa normal. Já uma pessoa que é hemofilia é uma doença genética, onde essa pessoa, tá, ela não tem as proteínas necessárias para realizar a formação do coágulo e estancar o sangue. Então essa pessoa tende a ter hemorragia, principalmente hemorragia interna. Então vamos ver aqui a seguinte situação. Aqui nós temos, bem aqui à direita, nós temos um vaso sanguíneo lesionado. Pode ser qualquer coisa, pode ser até uma picada na ponta do dedo para fazer um exame de sangue, não é, que a gente faz no laboratório. Furou o dedo, tem que sangrar para poder fazer o exame, né? Então o que acontece quando você fura o dedo? Acontece isso aqui, ó. Furou o dedo, você lesiona o tecido rompeu, aqui está o plasma, né? Aqui está o tecido sanguíneo, né? Aqui você tem as hemácias vermelhas, também conhecida como eritrócito. Aqui você tem as plaquetas e aqui a parede interna do vaso sanguíneo. Aqui a parede vascular que foi rompida, né? Rompeu aqui o ferimento, está saindo sangue agora, né? Então, quando isso acontece, automaticamente o nosso corpo já começa a produzir, já começa a sofrer vasoconstrição para poder impedir o fluxo sanguíneo, reduzir o fluxo sanguíneo e começar a liberar ali substâncias, enzimas, proteínas que vão formar coágulos para poder fechar essa abertura aí, onde ocorreu o lesionamento. Então a gente chama isso de estímulo, né? Quando você tem um trauma ali, você tem um estímulo, que é justamente o ferimento nesse caso, o tecido lesionado. O tecido lesionado vai fazer com que as plaquetas, essas aqui, ó, pequenininhas, as plaquetas e também a parede interna do tecido lesionado, do vaso sanguíneo lesionado, comecem a liberar uma enzima chamada tromboplastina. A tromboplastina, ela age na presença de um íon muito importante conhecido como cálcio, tá? Então a gente precisa de cálcio para essa enzima poder atuar, e ela vai atuar em cima de uma proteína que está dispersa aí no citoplasma, que é a prototrombina, tá? A prototrombina, que é produzida lá no fígado, ela vai receber a ação da tromboplastina, que é essa enzima, que age na presença do cálcio, e também na presença da vitamina K. A vitamina K é a vitamina anticoagulante. Perdão, a vitamina K é uma vitamina coagulante, tá? É ela que auxilia no processo de estancar hemorragias, tá? Na presença da vitamina K, ela se converte em trombina. A trombina, por sua vez, vai agir em cima de outra proteína que nós temos no plasma, conhecida como fibrinogênio. O fibrinogênio ele é solúvel no plasma.
Isso quer dizer que ela se mistura com sangue, tá? Portanto, ela não consegue formar as fibras para poder fechar aquele tecido lesionado. Mas é uma proteína importante, porque com o estímulo correto, o fibrinogênio ela se converte em fibrina. A fibrina já é filamentosa, né, e é insolúvel no plasma sanguíneo. Uma vez que ela é insolúvel, ela consegue se destacar, certo? Como se diferenciar no plasma, ela não se mistura com o sangue, ela consegue emaranhar as plaquetas, emaranhar as hemácias e formar um coágulo, fechando essa passagem, tá? Então a rede de fibrinas impede a saída do sangue nesse momento, porque vai formar um coágulo. E aqui está a imagem para vocês, tá? Olha só como fica logo após todo o processo de formação do coágulo. Ó. Formou o coágulo, aqui você tem esse emaranhado, os fiozinhos, esse filamento aqui, esses filamentos são as fibrinas agora, tá? Que antes era fibrinogênio. Veja que ela se enrosca com as hemácias e com as plaquetas e fecha completamente a passagem, impedindo o fluxo de sangue para a parte externa do vaso sanguíneo. Aqui o sangue agora está estancado. No processo aí ela vai secar, à medida que ela vai secando, o tecido vai se regenerando, o vaso sanguíneo se recupera e depois ele por conta própria se solta. Esse coágulo por conta própria ele se desfaz aí. Tá? Então a resposta para a letra A, explique o processo de formação da rede de fibrina. Né? Olha aqui a rede de fibrina aqui, pessoal. Essa aqui é a rede, ó, tá? Que está fechando, formando o coágulo, ajudando a prender tudo aí, os elementos e formar o coágulo, tá? Então, esse é o processo. Então, tecido lesionado e plaquetas desintegradas liberam tromboplastina, que é o início do processo lá em cima, aqui, ó, que é a enzima, tá? Em presença do cálcio, este catalisa a transformação de protrombina, que é uma proteína que está lá no plasma sanguíneo, está aqui no sangue do plasma, certo? Em trombina. A trombina permite a transformação de outra proteína plasmática solúvel, o fibrinogênio, certo? Em fibrina, que é insolúvel. É insolúvel quer dizer que ela não se mistura com o sangue, tá? Ela não é solúvel no sangue. E que transforma a rede referida na questão. Bom, explique como a hemofilia é geneticamente determinada. Então, o enunciado mostrou para a gente ali que a hemofilia é uma doença de origem genética. Além de ser uma doença de origem genética, ela também está, aprofundando um pouquinho mais, ela está associada com o sexo. Tá? É uma doença que está ligada a cromossomos sexuais. Você sabe que o ser humano possui 23 pares de cromossomos. Sendo que desses 23 pares, no total dá 46, né? Nós temos aí os cromossomos sexuais, que nós chamamos de X, quando é o feminino, e de Y, quando é o masculino. Para determinar uma menina, por exemplo, nós vamos ter que ter dois cromossomos X. X e X nasce uma menina. E para nascer um menino, tem que ser X e Y. O Y é dominante sobre o X e aí nasce um menino, ok? Então, a hemofilia é uma doença genética que está ligada ao sexo, ok? Então, aqui, ó, observem só, ele quer saber a genética, né? Então, ele quer saber o genótipo e quer saber o fenótipo. Então, observem aqui. Para nascer uma menina normal, né? Menina normal, nós temos duas condições. Observem. X e X é o cromossomo sexual, ok? X e X é o cromossomo sexual. X e X nasce menina. Para nascer menino tem que ser X e Y. Aí nasce menino. X e X nasce menina. Então, o H é o alelo, tá? Responsável aí pela hemofilia ou não, tá? No caso aqui, se eu tenho Hzão e Hzão para menina, X e X, Hzão, Hzão, certo? Então vai nascer uma menina normal. Nesse caso aqui, ela é homozigótica, dominante. E para as meninas, a hemofilia, ela é uma condição recessiva. Tá? Observe aqui embaixo, ó. Essa aqui é uma menina, X e X, sexo feminino. E observe o gene para hemofilia. Hzão
e Hzinho. É heterozigótica dominante também, porque tem um Hzão aqui. Então essa menina vai nascer normal. Tá? Qual a diferença? Aqui em cima é uma menina normal, mas homozigótica, porque tem Hzão, Hzão. E aqui é heterozigótica, porque tem Hzão, Hzinho. Para a menina nascer doente, ela tem que ser recessiva para esta característica da hemofilia. Ela tem que ser Hzinho, Hzinho. O gene dela tem que vir recessivo, tá? É o que acontece aqui, ó. Essa menina aqui, por exemplo, ela vai nascer com hemofilia porque ela tem uma condição genética recessiva. Hzinho, Hzinho. XX é menina, XHzinho, XHzinho. Então vai nascer hemofílica. O menino, certo? Para nascer hemofílico é a mesma situação. A hemofilia é uma condição recessiva. Então se o menino, que é X e Y, nasce um menino, X e Y, o X dele vem com Hzão, então esse menino, ele nasce normal. Agora, se o gene dele for um gene recessivo, Hzinho a gente representa por um H minúsculo, então esse menino nascerá hemofílico. O Y não precisa aparecer o H. Por que não precisa? Porque o gene da hemofilia está ligado ao cromossomo X, que é o cromossomo feminino. Tá? Então, obviamente, observe que o Y não possui. Obviamente que essa é uma doença ligada ao sexo, porque está ligado ao cromossomo sexual, nesse caso X. Ok? Então, se tiver ligado ao cromossomo X ou cromossomo Y, então é porque é uma situação ligada ao sexo, ok? Então, esses são os genótipos para hemofilia, né? Para normal e para quem tem a condição de hemofílico. Então, a hemofilia mais comum é condicionada por um gene de herança recessiva ligado ao cromossomo sexual X, como eu mostrei para vocês, né? Que determina a produção de um dos fatores necessários à coagulação do sangue. Certo? Então essas pessoas que não produzem esses fatores não conseguem coagular, por isso que tem hemorragia, principalmente hemorragia interna. Os genótipos poderão ser XHzão, XHzão, ou seja, homozigótico dominante, XHzão, XHzinho, homozigótico, heterozigótico dominante, tá? Então isso aqui é coagulação normal, essa pessoa não vai ter problemas, essa menina, né, nesse caso. XHzinho, XHzinho, então aqui, ó, recessividade dupla, né? Então aqui essa menina vai nascer hemofílica. No caso dos meninos, XHY, coagulação normal, ok? XHzão Y. E XHzinho Y, esse menino nasce hemofílico por conta da recessividade aqui, ó, no cromossomo X. Bom, questão 2. Um senhor calvo que apresenta pelos em suas orelhas, pelo na orelha a gente chama de hipertricose, tá? Hipertricose é pelos. Pelos que a pessoa que tem muito pelo no corpo, né, a gente chama de hipertricose. E quando é em um local específico, por exemplo, a orelha, nós chamamos de auricular. Então, hipertricose auricular significa dizer muito pelo na orelha, tá? É uma condição genética também. Casou-se com uma mulher, veja só, um homem com hipertricose auricular casou-se com uma mulher não calva. O senhor calvo com hipertricose casou-se com uma mulher não calva que não apresenta hipertricose auricular. Tá? Então a gente já tem que começar a analisar. O homem é calvo, é condição genética, a calvície é genética. A mulher não é calva. O homem tem hipertricose e a mulher não tem hipertricose auricular. Esse casal teve 8 filhos, 4 meninos e 4 meninas. Quando adultos, todos os filhos homens apresentavam pelos em suas orelhas. Veja só, todos os homens tinham pelos nas orelhas desses meninos, desses que agora são homens, né? Ou seja, eles têm hipertricose auricular, sendo 3 deles calvos. Dos homens, todos têm hipertricose, só que 3 são calvos e um não é, os homens, né? Mas também temos 4 meninas, vamos ver aqui. Nenhuma das filhas apresenta hipertricose, nenhuma. Mas uma era calva e 3 não eram, das 4, né? Então, notadamente, pessoal, veja que são 8 filhos e dos 8, apenas os meninos
apresentaram hipertricose auricular. Então fica a pergunta, essa doença está ou não ligada ao sexo? É claro que está, não é? Então vejam que essa doença é uma doença também ligada ao sexo, ao cromossomo sexual, tá? Então, qual é o tipo de herança de cada uma das características mencionadas? Isto é, hipertricose auricular e calvície, e justifique. Então vamos analisar a situação. Opa, perdão. Então aqui é o seguinte, ó. A hipertricose auricular é um exemplo de herança restrita ao sexo, como eu falei para vocês. Como é restrita ao sexo, nós chamamos ela de holândrica, tá? É uma herança ligada ao sexo, na qual os genes envolvidos estão localizados no cromossomo Y. O cromossomo Y, como eu falei para vocês, é o cromossomo sexual masculino, tá? É por isso que as meninas não apresentam hipertricose, aquele pelo, hipertricose auricular, que é o pelo na orelha, porque elas não têm cromossomo Y. Quem tem cromossomo Y são os homens, tá? As meninas são XX, menino é XY. Olha, apresenta o cromossomo Y. Portanto, se for para ter hipertricose auricular, vai ser no cromossomo Y, e o cromossomo Y é de meninos. Portanto, doença não, mas é uma condição ligada ao sexo, restrita ao sexo. E são exclusivamente transmitidos do pai para o filho do sexo masculino. No caso descrito, todos os filhos homens apresentam hipertricose auricular, como foi dito lá em cima. Agora a calvície. Vejam que a calvície apresenta-se tanto nos meninos como nas meninas também, tá? Então a calvície genética é um processo de herança também influenciada pelo sexo, na qual os genes autossômicos. Nós temos dois tipos de genes no nosso corpo, pessoal. Nós temos os sexuais, que é o X e o Y, o cromossomo X e Y, e temos também os autossômicos, que são aqueles que não estão localizados, os genes que não estão localizados nos cromossomos sexuais, os cromossomos X e Y. E tem a sua expressão influenciada pelo sexo do portador, pois sua ação depende da quantidade de hormônio sexual. A calvície depende da quantidade de hormônio sexual. O hormônio sexual, nesse caso, que vai influenciar a calvície, chama-se testosterona. Pode também afetar meninas, tá? O gene para a calvície comporta-se como dominante no homem, pois expressa sua ação em dose única. Já na mulher, esse gene se comporta de forma recessiva, manifestando-se em dose dupla. Ok? Então, vamos analisar o genótipo para isso. Como é o genótipo da calvície para homem e para mulher? Lembrando que para o homem ele é dominante, tá? Vai afetar um gene, certo? E no caso da mulher, ele é uma condição recessiva, certo? Apresentando-se em dose dupla. Então vamos fazer o cruzamento acima e indicar aqui, ó. Faça o cruzamento descrito acima e indique os genótipos do filho homem não calvo com hipertricose auricular e da filha calva sem hipertricose auricular, tá? Então vamos fazer esse cruzamento aí. Deixe claramente diferenciada as notações maiúsculas e minúsculas, né, para saber o gene recessivo e dominante. Então aqui, pessoal, olha só. Vamos considerar a seguinte simbologia, tá? Então, para cabelo normal, então vamos botar só o C, certo? Tem o C assim, normal, então cabelo normal. Czinho, né? Então, gene para calvície. Então, C representando calvície, Czinho representando calvície. YH, cromossomo Y com gene para hipertricose. O H aqui representa a hipertricose, tá? Então, YH tem hipertricose. Se tiver só o Y, então é porque não tem. Então, cruzamento. Ele pede para cruzar o pai calvo, é o que pede o B, tá? O pai calvo com hipertricose. Se o pai é calvo, então ele tem que apresentar, e em dose única, né? Por que única? Porque só vai afetar um C, ó, em dose única, tá? É dominante, então Czinho aqui, ó. Olha o Czinho aqui aparecendo, tá? E com hipertricose, para nascer um menino tem que ser XY, tá? Então por isso que aparece o X aqui, tá? X
E o Y vai ter que vir com H, porque esse homem tem hipertricose auricular. Ok? Então tem hipertricose, vai ter que aparecer com H. A mãe é normal. Ela não é calva. Ela não é calva. Deixa eu ver aqui embaixo se é isso que está dizendo aqui mesmo. Isso. Não calva e também não tem hipertricose. Né? Por que não tem hipertricose? Porque ela não tem o cromossomo Y. Tá? Então é XX, não vai aparecer o Y aí. Portanto, não tem como ter o gene da hipertricose. E para ser calva, ela teria que ser em dose dupla. Ou seja, teria que ser C, Czinho, C, Czinho. Como só tem um Czinho, então ela não tem. Ela é uma mulher não calva. E aqui a gente faz o cruzamento. Aqui a gente faz o cruzamento. Opa, perdão. Você vai cruzar aqui, ó. Filho homem não calvo com hipertricose. O que é que vai acontecer? Quando você faz os cruzamentos, você vai ter os vários genótipos, certo? Os vários genótipos possíveis, certo? Para descendência. Aqui no caso, para nascer um menino não calvo com hipertricose, você cruza, ó, Czão com Czão, certo? Czão aqui. X com YH, X aqui com YH, certo? Então, essa condição aqui, Czão, XYH, é exatamente o que a questão pede, que é o filho não calvo com hipertricose. Então, aqui observe que ele não apresenta o gene único com Czinho aqui e com hipertricose porque ele apresenta o Y com H, tá? Agora, para nascer uma mulher calva, lembre-se que a condição tem que ser dupla. Ela tem que apresentar em dose dupla o gene para calvície. O homem só precisa de uma. A menina precisa de duas. Czinho C, Czão C, Czão C. Ok? Sem hipertricose, então é só colocar o gene da menina normal. X e X é uma menina sem hipertricose, porém com calvície. Ok? Então, questão 3. No ser humano, a ausência de pigmento... agora estamos falando sobre a pigmentação da pele, o albinismo. Né? O albinismo é uma condição recessiva. É por isso que ele botou o albinismo aqui, Dzinho, tá? Minúsculo, porque é recessivo. Pessoas que nascem sem a melanina, né? Sem a pigmentação da pele, muito brancas. E a cor da pele, e ele bota aqui o genótipo. Para uma pessoa nascer branca, tem que ser Azinho, Bzinho, recessivo, tá? Para cor de pele branca. Cuidado para não misturar com albinismo, que é Dzinho, tá? É outra letra aqui. Cor negra é uma condição homozigótica dominante. Então, Azão, Bzão, nasce uma pessoa de cor negra. E para nascer no meio termo ali, nem branca nem negra, né? Um mulato, como o pessoal fala, tem que ser heterozigótico. Teria que ser Azinho, Bzinho, uma condição intermediária, tá? São características autossômicas. Então já vem a dica, não está ligado ao sexo, porque é autossômico, né? Então não está ligado ao cromossomo sexual, ok? No casamento entre um homem e uma mulher negros, nasceu um menino albino. Então, duas pessoas negras se relacionaram, nasceu um menino albino. Do casamento desse rapaz com uma mulher branca, nasceram 2 filhos mulatos intermediários e uma filha albina. Então, veja, duas pessoas negras se casaram, nasceu um albino. Do casamento desse rapaz albino com uma mulher branca, veja que ele tem descendência negra, mas ele é albino, com uma mulher branca, nasceram 2 filhos mulatos intermediários, ou seja, heterozigóticos, né? E uma filha albina. Com base nesses dados, letra A. Indique os genótipos de todas as pessoas citadas no texto. Então vamos indicar os genótipos, né? Use notação indicadas no texto para identificar os alelos. Então essa parte é tranquila para a gente fazer, porque os genótipos praticamente já estão dados ali no enunciado, tá? Mas vamos fazer aqui. Então, presença de pigmentação de pigmento, não albino, né? Então vamos representar com a letra D, tá? Letra D, Dzão, para pessoas normais, ok? Que não são albinas. Já quando for albino, como diz o enunciado, tem que ser uma condição recessiva. Então tem que ser Dzinho. Cor da pele.
Branca, o enunciado já vem dizendo, branco é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, tá aqui, branco. Negro é homozigótico dominante, Azão, Azão, Bzão, Bzão, porque tá aqui também, ok? Está aqui. Então, esses são os alelos, certo? Para as condições de pele que o enunciado pede. Se um dos descendentes mulatos intermediários se casar com uma mulher branca albina, qual será a proporção esperada de filhos albinos? Então veja, nós estamos casando uma pessoa que é heterozigótica com uma pessoa albina, ok? Que é recessiva, homozigótica recessiva. Então vamos fazer isso aqui, tá? Mas primeiro vamos fazer aqui o cruzamento aqui, ó. Uma pessoa negra. Aqui nós temos uma pessoa negra, Azão, Azão, Bzão, Bzão. E observe que essa pessoa tem pigmentação de pele normal, porque a pigmentação da pele, Dzão, Dzinho, é determinada pela letra D aqui, tá? Então essa pessoa é normal. Então, negro não albino casa com uma mulher negra não albina também. Ó aqui, ó. Azão, Azão, Bzão, Bzão, Dzão, Dzinho. Cruzou, fez o cruzamento. Desse cruzamento surge um menino albino. O que vai acontecer aqui? Nas proporções você teria Dzão cruzou com Dzão, dá Dzão, Dzão. Dzão com Dzinho, Dzão, Dzinho. Pessoas normais, tá? Dzinho com Dzão, Dzão, Dzinho, nasce com pigmento normal. Agora, na última proporção, Dzinho com Dzinho, nasce um albino. Então, aqui você vai ter um negro, porque tem a genética Azão, Azão, Bzão, Bzão. Porém, para pigmentação de pele, geneticamente ele é negro, mas para pigmentação de pele ele é albino, porque ele apresentou recessividade. E essa pessoa vai se casar com uma menina branca. Ó aqui, ó. Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Branca e com pele pigmentação normal, porque tem um Dzão aqui, certo? Portanto, não vai ser albino. Para ser albino tem que ser Dzinho, Dzinho. Cruzou os dois. O que é que vai acontecer? Quando você cruza homozigótico dominante com homozigótico recessivo, o que vai acontecer é essas proporções aqui, ó. Você vai ter heterozigóticos, certo? Para todos os lados, tá? Então você vai ter aqui, ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. E o que vai acontecer com a pigmentação da pele? A pigmentação da pele depende dos cruzamentos também. Você cruza aqui, ó, Dzinho com Dzão, Dzão, Dzinho. Mulato intermediário não albino. Você cruza Dzinho, Dzinho com Dzinho aqui, aí vai dar Dzinho, Dzinho. Então vai nascer uma mulata, porém albina, né? Ela é mulata geneticamente falando, mas fenotipicamente ela vai se expressar como albina, ok? E para responder a letra C, a que tipo de herança se refere a característica cor de pele? Então justifique, tá? Com relação à cor de pele, dentro dessas proporções, quando você pega um recessivo, albino, né? Aí vamos botar aqui o Dzinho aqui. Com um albino heterozigótico, nesse cruzamento, Dzão, Dzinho, você faz o cruzamento aqui, ó, Dzão, Dzinho, dá Dzão, Dzinho. Dzinho, Dzinho, Dzinho com Dzinho, dá Dzinho, Dzinho. Então observe que 50% será albino, apresentou a recessividade, ok? Então seria a resposta para a letra C também, 50%. E aqui a letra B, se um dos descendentes mulatos intermediários, está aqui, mulato intermediário, se casa com uma mulher albina, qual será a proporção esperada de filhos? Ok? Então está aqui os fenótipos, ok? Então letra B, para esse casamento espera-se 50% de descendentes albinos, como foi dito, e que tipo de herança se refere à característica cor de pele? Então tá aqui, ó. A cor de pele é um exemplo de interação gênica polimérica. É uma herança quantitativa. Isso porque ela soma, pessoal. Ela é aditiva. Ok? Então o gene soma seus efeitos produzindo fenótipos intermediários entre os extremos branco e negro. Tá? Que ainda há o mulato, né, nesse caso. O exemplo apresentado, porém, é um caso de interação epistática, em que os genes para albinismo inibem a ação do gene para a cor de pele. Então veja o que acontece. Veja que aqui, ó,
aqui nesse exemplo, você tem um homem negro, azão, azão, bezão, bezão. Mas por que a cor negra não aparece? Porque essa condição aqui, genética, determinou a ausência da pigmentação para a pele negra, certo? Então nós chamamos isso de epistática, interação epistática. Né? Nesse caso, o gene para o albinismo, ele tem o poder de inibir a ação do gene para a cor de pele, certo? Isso faz com que os genes Dzinho, que é do albinismo, né, produzam um indivíduo albino independente da presença dos genes para a cor de pele. Nesse caso aqui, ó, pele negra ou qualquer outro tipo de pele, né? Ela vai inibir a pigmentação. Bom, passando para a próxima questão, eu trouxe aqui logo essa imagem de cara para a gente analisar antes de responder, de ler o enunciado, tá? Então aqui, pessoal, nós temos a nossa pele. A nossa pele é feita de tecido conhecido como epiderme, né? Então a epiderme ela tem várias camadas, né, com células queratinizadas, tá? E é pouco vascularizada, mas logo abaixo da nossa pele nós temos um tecido conjuntivo muito vascularizado, que é a derme, tá? E na lâmina basal, a lâmina basal é a parte mais profunda da nossa epiderme, tá? Então essa lâmina basal, que ela dá embasamento às células para poder se desenvolver aqui, elas possuem células especiais chamadas de melanócito. Então o melanócito é essa célula aqui, ó. Observe que em azulzinho aqui é o núcleo, tá, pessoal? O núcleo. E o melanócito, ela tem prolongamentos no seu citoplasma, certo? Que se estendem e um melanócito consegue abraçar até 30 células queratinizadas aí, certo? Que são essas células da epiderme, certo? E elas produzem os melanossomas, tá? Os melanossomas aqui em destaque são responsáveis por produzir um pigmento chamado melanina. Então esse pigmento chamado melanina é que vai adentrar nessas células da epiderme e vai dar a coloração da pele. Então pessoas que produzem muita melanina, certo? Que tem aí muito melanócitos e muito ativos, vai produzir uma cor da pele, uma cor de pele mais escura. Então a cor negra está associada a isso. Muita melanina. Pessoas de pele branca produzem uma baixa quantidade de melanina. Pessoas albinas não produzem melanina, tá? Então essa é a natureza da cor da pele, a melanina, tá? Então vamos dar prosseguimento aqui. Atualmente o governo federal vem discutindo a implantação de cotas para negros nas universidades. Considerando a cor da pele de negros e de brancos, responda: onde é determinada histologicamente e citologicamente a cor da pele? Já falando sobre histologia, é a parte da biologia que estuda os tecidos. Então, em se tratando de cor de pele, nós temos esse tecido que é a epiderme, tá? Que é a parte superior da nossa pele, né? A parte, ela na sua lâmina basal, histologicamente, né? Então ela na sua lâmina basal tem células especiais, que aí entramos agora na citologia, que é o estudo das propriedades da célula. Nós temos um tipo de célula na lâmina basal da epiderme que produz a melanina, que é chamada de melanócito, tá? Ela é responsável pela coloração da pele, produzindo ali a melanina, através dos melanossomas, né? Então a cor da pele é determinada pela quantidade de substância, que é a melanina, sintetizada a partir do ácido tirosina, do aminoácido tirosina. Aminoácido são monômeros, né? São partes da formação de uma proteína, ok? Então o pigmento melanina é produzido nas células do tecido epitelial. O tecido epitelial forma camadas, certo? Que vai formar a epiderme depois. Né? Então essas células são chamadas de melanócitos, como eu falei para vocês. O epitélio da pele é formado por várias camadas celulares sobrepostas, ou seja, umas sobre as outras.
denominadas em conjunto de epiderme, como eu falei para vocês. A camada mais interna da epiderme, denominada camada basal, que é aquela base, certo? É a parte mais profunda, também chamada de germinativa, é onde encontram-se as células produtoras da melanina, os melanócitos, que ao produzir a substância, transferem-na para outro tipo de célula epidérmica, que é o queratinócito. São células que formam ali a queratina. Assim, além disso, os melanócitos podem ser encontrados também no estrato superior à camada basal, ou seja, a camada espinhosa. Bom, letra B. O que confere a diferença na cor da pele de indivíduos negros em relação à dos indivíduos brancos? Então nós já vimos que o que confere essa diferença é a produção da melanina produzida por essas células especiais aí que são os melanócitos, né? O caráter distintivo da cor da pele entre negros e brancos é resultado da ação dos melanócitos. Letra C. Evolutivamente, qual a importância da existência dessa variabilidade na cor da pele para o ser humano? Né? Então, a cor da pele mais escura, né, que produz muita melanina, essas pessoas tendem, nesse caso a pessoa com a pele mais escura, ela tende a dissipar os raios UV, os raios ultravioletas emitidos pelo sol. Para quem não sabe, o raio ultravioleta em excesso na pele, ela provoca danos na pele e pode provocar danos, inclusive do ponto de vista genético, podendo gerar mutações. Mutações essas que podem levar à formação de tumores, né, malignos, câncer de pele. Então, a cor da pele negra, ela dissipa esses raios UV e a pessoa não tem uma probabilidade menor de desenvolver câncer, em comparação com uma pessoa que tem a pele branca, que não tem essa melanina em quantidade. Os raios UV penetram nessas células aí e conseguem danificar e gerar mutações com mais frequências do que em pessoas com pele negra, tá? Então aqui, ó, a existência dessa variabilidade para o ser humano deveu-se a uma maior proteção contra a radiação, essa condição evolutiva, né? Ultravioleta da luz solar. A melanina absorve e dispersa os raios ultravioletas excessivos, protegendo as células de possíveis efeitos mutagênicos. Olha aí, ó, mutações, né? Provocadas pela luz ultravioleta. Especifique a forma de herança genética responsável pela determinação da cor da pele. Bom, o albinismo, vocês viram que é uma condição recessiva, né? Mas aqui, ó, vamos lá. A herança de cor de pele é do tipo quantitativa. Então ela é poligênica, ou seja, ela é aditiva, né? É também conhecido como herança multifatorial. Nesse tipo de interação gênica, dois ou mais pares de alelos, cada um localizado em diferentes pares de cromossomos homólogos, apresentam seus efeitos somados. Então eles somam as suas condições genéticas para poder gerar um fenótipo, para determinar um mesmo caractere. No caso assim, possibilitando a manifestação do fenótipo em questão. Ok. Questão 5. Para desvendar crimes, a polícia científica costuma coletar e analisar diversos resíduos encontrados no local do crime. Nós sabemos que hoje em dia a investigação forense, né, ela se envolveu muito com a genética. E nós chegamos à situação hoje em dia de criarmos até um banco genético de criminosos para poder identificá-los com mais facilidade. Na investigação de um assassino, 4 amostras de resíduo foram analisadas na cena do crime, né? E apresentaram os componentes relacionados na tabela abaixo. Então veja aqui os componentes. Aqui estão as amostras, amostra 1, 2, 3 e 4. O que foi que os policiais investigadores aí analisaram na amostra 1, por exemplo? Eles viram que tinha clorofila, ribose e proteínas. Veja, tinha clorofila. Então, de que se trata isso? 2. Pitialina e sais. A pitialina é uma enzima, certo? Que está presente na nossa boca, ok? 3. Quitina. A quitina, para quem lembra das aulas de biologia do segundo ano,
A quitina faz parte do exoesqueleto, dos artrópodas, né? Insetos, aranhas, é, crustáceos, né? É a que deixa aquela carapaça dura dos insetos, por exemplo. Quando você vai esmagar uma barata, ela faz aquele barulho, né? Crack! Quebrou, você quebrou a quitina dela, tá? Que é o exoesqueleto, o esqueleto externo, tá? Então nessa amostra tinha quitina, que é uma proteína. 4. Queratina e outras proteínas. A queratina está presente no nosso pelo, no nosso cabelo, né? O nosso cabelo ele é queratinizado. Então, com base nos componentes identificados em cada amostra, são 4 amostras, os investigadores científicos relacionaram uma das amostras a cabelo e as demais a artrópode, planta e saliva. A qual amostra corresponde o cabelo? O cabelo, como eu falei para vocês, o nosso cabelo ele é queratinizado. Então, queratina aparece só na amostra 4, certo? E a saliva? A saliva, ela possui uma enzima conhecida como pitialina, tá? Então a pitialina, ela vai aparecer na amostra 2. Indique qual conteúdo de cada uma das amostras permitiu a identificação do material analisado. Acabei de falar sobre isso, né? Então a amostra 4 corresponde ao cabelo porque tem queratina. A amostra 2 corresponde à saliva porque tem pitialina, que é um componente enzimático exclusivo da saliva, tá? Então, o sangue tipo AB, RH negativo, também foi coletado no local. Então, na cena do crime tinha sangue, certo? Analisaram o sangue e viram que esse sangue é do tipo AB, RH negativo. Um tipo que tinha lá, certo? AB, genotipicamente, para poder gerar um sangue tipo AB, o indivíduo precisa ter, o genótipo é Izinho A, IA e IB, tá? IA e IB você tem pessoas sangue tipo AB, ok? Então, sabendo que o pai da vítima tem sangue tipo O, RH negativo, se é O é recessivo. Pessoas que têm o sangue O, o genótipo é Izinho, Izinho, porque é recessivo, tá bom? E a mãe tem sangue tipo AB, ou seja, Izão A e Izão B, geneticamente falando, tá? A possibilidade de o sangue ser da vítima. A possibilidade de o sangue ser da vítima justifique sua resposta. Esse sangue aqui em cima, ó. Azão A, A e B, né? Então seria Izão A, Izão B. Então a possibilidade desse sangue aqui ser da vítima, sabendo que os pais são esses aqui, ó, O e AB. Bom, quando você faz o cruzamento Izão A com Izão B com Izinho, Izinho, o que é que vai acontecer? Izão A com Izinho vai dar Izão A. Izão A com Izinho dá Izão A. Izão B com Izinho dá Izão B. Izinho. Vai nascer pessoa com esse tipo de sangue. Mas não tem condições dessa pessoa nascer de nascer de ter um sangue tipo O, né, por ser recessivo. Mas vamos ver aqui as condições. Então, ó, certamente que não daria certo isso aí, tá? Então, AB, sangue tipo AB, RH negativo, tá? Não poderia ser, pois o casal só pode ter filhos do tipo sanguíneo A ou tipo sanguíneo B, sendo RH positivo ou negativo. Por que isso acontece, gente? Porque quando você você tem que fazer o cruzamento, tá? Então você vai fazer o cruzamento entre os genótipos. Izinho para sangue tipo O, IA e IB para sangue AB, certo? Então você cruza, por exemplo, o Izinho com A. Izinho com A vai dar AI. Então AI vai ser sangue tipo A. Aí você cruza o I com o B. Aí vai dar BI, ou seja, pessoa sangue tipo B. Todos eles vão ser ou A ou B. Tá certo? Ou vai ser A ou vai ser B. Então o genótipo do pai, AB, seria Izinho, Izinho, Rzinho, Rzinho. E o da mãe seria A e A, e B, e seria Rzão,
poderia ser homozigótico ou heterozigótico para a, o fator RH. O fator RH, para ser negativo, é, ele, ele tem que ser heterozigótico, não é? E para ser positivo, e para ser negativo, aliás, ele tem que ser homozigótico recessivo. E, portanto, este casal não poderia ter filhos do tipo AB. Em uma população de mariposas, um pesquisador encontrou indivíduos de asas pretas e indivíduos de asas cinza. Ele cruzou machos pretos puros com fêmea cinza pura e obteve macho e fêmea preta em F1. Então observe que ele cruzou mariposas, indivíduos com asas pretas com indivíduos com asas brancas. Cruzou macho preto puro com fêmea cinza. Olha o que aconteceu. Obteve macho e fêmea, todos na cor preta, na primeira geração, geração F1. Então ele cruzou os descendentes da geração F1 entre si. Pegou os filhos e cruzou entre si, tá? Lembrando que todos nasceram pretos na F1. O que aconteceu? Se os originais, a geração parental é preta pura e cinza pura, e agora nasce tudo preto, tudo bem, vai nascer tudo preto. Mas a gente já tem que pensar em heterozigose. Eles já não são mais puros, eles são heterozigóticos agora, tá? Obviamente que na geração F2 vai acontecer uma outra situação. Então cruzou os descendentes de F1 entre si e obteve a geração F2. 100% de machos pretos, 100% de machos pretos, 50% de fêmeas pretas e 50% de fêmeas cinza. Ok? Então, em cruzamento de macho cinza puro com fêmea preta pura, obteve em F1 macho preto e fêmea cinza. Tá? Cruzando estes F1 entre si, obteve machos e fêmeas pretos e cinza na mesma proporção. Aponte a partir dos resultados obtidos qual o padrão de herança de cor das asas e qual sexo heterogamético nessa mariposa. Então, pessoal, essa herança ela está ligada ao sexo, tá? Então é uma herança ligada ao sexo. Veja que a cor a cor preta é dominante, tá? E a fêmea tem sexo heterogamético nesse caso, tá? Então é uma condição claramente no enunciado expressando que ela está ligada ao sexo. Então é ligada ao sexo, certo? A cor preta é dominante nesse caso, obviamente, e a fêmea é do sexo e o sexo é heterogamético. 7. Considere dois genes e seus respectivos alelos, Azão e Azinho, Bzão e Bzinho. Em termos de localização cromossômica, explique o que significa dizer que esses dois genes, letra A, segregam-se independente da formação dos gametas. Então, segregar-se independente da formação do gameta é a segunda lei de Mendel, né? A lei da segregação independente. Isso significa dizer que os genes, eles, na formação dos gametas, uma célula da origem A4, observem aqui que nós temos dois cromossomos, certo? Azão e Azinho, Bzão e Bzinho, de acordo com o enunciado. Ok? E quando os genes segregam-se independente, que é a segunda lei de Mendel, na formação dos gametas, é porque estão localizados em cromossomos diferentes, distintos. Eles vão se separar e aí vai ter as combinações que vão gerar ali os gametas. Né? Azão com Bzão, Azão com Bzinho, Azinho com Bzão, Azinho com Bzinho, tá? na formação dos gametas. Teremos a formação de 4 tipos de gametas. Então tá aí, ó, Azão, Bzão, a combinação para formar gametas, tá? Azão, Bzão, Azão, Bzinho. Azinho, Bzão ou Bzão, Bzinho, tanto faz. Azinho, Bzinho. Em proporções iguais. Ok?
Então, estão ligados. Aqui é o seguinte. Explica o que significa dizer que esses dois genes estão ligados. Significa dizer que os cromossomos, que os pares de alelos aqui, ó, eles estão no mesmo cromossomo, ok? Aqui é cis, porque está na mesma linha, azinho, locus, né, gênico. E trans, porque está em cruzamento, ó. A aqui com B, e aqui Azinho com Bzinho aqui, em trans. Então, quando se faz referência a genes ligados, quer dizer que estão situados no mesmo cromossomo. Genes ligados no mesmo cromossomo. Ok? Então, aqui eu trouxe o oitavo quesito, é uma questão que fala sobre a doença hemolítica do recém-nascido, também conhecido como eritroblastose fetal. Para a eritroblastose fetal acontecer, a mulher ela tem que ter relação com, para ter o filho, né, tem que ter tido relação com o homem, fator RH positivo. Para nascer uma criança, também RH positiva. Tá? Então essa criança vai sensibilizar o corpo da mãe, que é RH negativa, obrigatoriamente recessiva, ok? E vai fazer com que a mãe comece a produzir anticorpos, certo? Começa a produzir anticorpos anti-RH, certo? Para atacar as células invasoras, certo? Nesse caso, isso aconteceu quando esse primeiro filho nasceu. Rompeu a placenta, o sangue entrou em contato com o sangue da mãe, o sangue do feto, que é RH positivo, entrou em contato com o sangue da mãe, que é RH negativo, e essa mãe foi sensibilizada, certo? E agora tem anticorpos para atacar esse tipo de célula. O problema é o seguinte: se ela for ter um outro filho, um segundo filho, esse menino também vem RH positivo, certo? O que é que vai acontecer? O corpo já está altamente sensibilizado e esses anticorpos agora vão entrar via placenta, através do cordão umbilical, né, também, vai atacar, através do cordão umbilical, vai atacar as células do bebezinho dentro da barriga dela, certo? E vai provocar vai provocar icterícia na criança. Ela vai destruir as hemácias da criança, certo? Essa criança, ela, para não ficar sem sangue no seu corpo, ela começa a produzir, sensibilizada a produzir células hemácias muito jovens, certo? Que são chamados de eritoblastos. Blasto quer dizer jovem, eritro, células do sangue jovens. Então são células imaturas que vão tomar conta do corpo do bebê e não vão ter a função que as células do sangue devem fazer da forma correta. A criança pode ser levada inclusive à morte nessa situação, né? É por isso que isso é chamado de eritroblastose fetal. Tá? Então, ó, uma mulher casa-se com um homem que apresentou eritroblastose fetal, o homem, tá? Ao nascer. Portanto, ele é RH positivo, certo, gente? O parto do primeiro filho transcorre normalmente. Mas o segundo filho, como eu falei para vocês na figura, apresenta eritroblastose. A respeito dessa situação, são feitas as seguintes afirmações. 1. Essa mulher é certamente RH negativa, claro. Essa afirmativa está correta. Certo? A eritroblastose fetal, para acontecer, a mulher tem que ser recessiva, tá? Ela tem que ser RH negativa, que é uma condição genética recessiva, tá? É primordial. A criança tem que ser RH positiva, que é uma herança do pai. Então a criança, um menino nesse caso, ele tem que ser RH positivo. O pai da criança, obviamente, também tem que ser RH positivo. A primeira criança pode ter provocado a sensibilização da mãe. A primeira criança que vai nascer, ela não vai ser afetada por essa condição, mas ela vai sensibilizar o corpo da mãe para que o segundo filho, este sim, tenha problemas com anticorpos que atacarão o seu sangue, provocando a eritroblastose fetal. Tá? Então a afirmativa 1, a 2, a 3 e a 4 estão corretas. Então assinale a alternativa A nesse caso, se todas as afirmativas forem corretas. Ok? Alternativa A. Nono quesito. A anemia falciforme é uma doença hereditária que afeta pessoas homozigóticas para o alelo Hzão, Bzão, Szão, tá?
do gene que codifica uma das cadeias da hemoglobina. Sem cuidado médico adequado, essas pessoas morrem na infância ainda. Já homens e mulheres heterozigóticos, portadores do alelo normal, Hb, Bzinho, Azão, e dos alelos Hzão, Bzinho, Szão, não têm anemia. Então veja, pessoas heterozigóticas não vão apresentar anemia falciforme. A anemia falciforme ocorre morfologicamente assim ao nível da célula do sangue. Ela, ao invés de nascer com aquele formato pneumático, redondinho, ela nasce com o formato de uma foice. Tá? Então ela é disfuncional para oxigenar o corpo, né? Então as crianças geralmente morrem aí de anemia falciforme. No caso de pessoas que são heterozigóticas, elas são resistentes à forma mais grave da malária, tá? Que causa alta mortalidade entre pessoas homozigóticas para anemia falciforme. Letra A. Que informações dadas no texto acima permitem concluir que a anemia falciforme tem herança? Primeiro, autossômica ou ligada ao cromossomo X, nesse caso, né? Então, pessoal, nós temos aqui, ó, que a anemia falciforme é de herança autossômica, ou seja, ela não está ligada ao sexo. É por isso que ela não pode ser ligada ao cromossomo X. X é o cromossomo aí feminino, né? Então ele não está ligado ao cromossomo sexual. Ela está ligada a uma herança autossômica. São os outros células do corpo, né? Se fosse causada por gene ligado ao cromossomo X, não haveria homens heterozigóticos. 2. É uma doença dominante ou uma doença recessiva? Então, nós vimos que as pessoas que são dominantes heterozigóticas, por exemplo, elas não apresentam essa condição. Já as recessivas apresentam. Então, a doença é de herança recessiva, pois somente indivíduos homozigóticos, nessa condição aqui, ó, HBS, Bzinho S, né, são doentes. As pessoas heterozigóticas, ó, HBA, Hzão, Bzinho S, elas não são, porque são heterozigóticas. A frequência de afetados pela anemia falciforme é alta na África. De fato, a África, o continente africano, ela tem uma grande quantidade de pessoas com anemia falciforme em comparação com outros indivíduos em outros continentes, onde a malária é endêmica, em comparação com regiões nas quais não ocorre malária. Como se explica a alta frequência de anemia falciforme nas regiões maláricas? Então, aqui, ó, nas regiões com alta incidência de malária, os heterozigóticos, que são aqueles indivíduos que não vão apresentar anemia falciforme, são resistentes à doença. Resistentes à doença têm maior chance de sobrevivência e também de reprodução. Como são heterozigóticos, esses indivíduos vão gerar também, em uma proporção significativa, os heterozigóticos vão gerar descendentes, em proporções, vão gerar descendentes que são homozigóticos recessivos. Certo? E é isso que vai provocar a anemia falciforme e uma maior incidência de morte por malária nessas crianças. Ok? 10. O heredograma a seguir foi estabelecido a partir de casos de daltonismo. O daltonismo é uma doença que as pessoas são daltônicas, elas não conseguem enxergar todas as cores, tá? Trocam as cores, né, tal. Então é uma doença genética ligada ao cromossomo X, né? É numa região não homóloga em Y. Então aqui nós temos um heredograma. O quadrado é homem, a bolinha o círculo é mulher, né? Aqui nós temos os descendentes, são os filhos. Observe que nós temos um afetado aqui nesses filhos. E nesse casamento dessa moça com esse rapaz, tiveram 3 filhos, sendo que 2 meninas e um menino foi afetado. Observe que está ligado ao sexo, ó. Só os homens afeta mais o homem aqui, ó. Tá vendo? Então é uma doença que está ligada ao cromossomo sexual. É uma doença ligada ao sexo, ok? Com base na figura ilustrativa, é possível afirmar que, bom, nesse caso, o pai
da linha 2 nesse caso, né? Da linhagem 1, 2, afetado, a mãe vai apresentar o fenótipo normal. Então aqui, letra D, ok? Para essa 10ª questão. Bom, pessoal, essas foram as referências utilizadas para responder esses questionamentos, ok? Então eu peço para vocês que revejam ali o capítulo 1, né, vamos estudar mais e vamos iniciar o capítulo 2. No capítulo 2 nós vamos estudar a segunda lei de Mendel, né, a lei da segregação independente, que eu já introduzi nesse exercício, né, que é para forçar vocês aí numa pesquisa, tá? Essa aula, muito do que vocês viram aí devem ter estranhado porque não foi dada ainda, mas vocês vão ver ela agora. Eu queria que vocês tivessem contato com isso primeiro para poder estudar, para poder ler, para poder pesquisar antes de entrar no assunto, tá bom? Então, bons estudos aí para vocês e obrigado pela